Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Sou o caminho.
a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica de hoje, dia 2, dia de eleição, dia que o nosso povo estará escolhendo seus líderes. Amém? Que Deus abençoe a nossa nação brasileira e que sejam colocados homens, sobretudo, que reconheça este livro sagrado como palavra de Deus e que precisa de ser obedecido, porque é o que diz o Salmo: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu como sua herança. Amém, queridos? Bem-vindo aí, pastor Wesley, e todos que vão estar conosco nessa escola. Hoje o nosso tema é inferioridade e baixa estima. Como tratar deste assunto? Vamos aprender hoje. Maria Prado, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos orar para já iniciarmos a nossa escola. Amém? Pastor Wesley, a paz, bem-vindo. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, aquele que tornou-se homem para pagar um preço que o homem contraiu lá no Éden e que não poderia por si ser reconciliado com Deus. Mas a Tua palavra diz que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. Dá, Pai, que nesse dia o Teu povo, sobretudo o Teu povo, que tem a missão de ser a consciência do Estado, porque conhece o Senhor, conhece a Sua palavra, e que possamos ajudar aqueles que estão desviados dessa realidade de Deus, vivendo uma realidade falsa de homens que vivem afastados de Deus. Pai, permitas que a Tua igreja possa cumprir a sua missão, ó Deus gloriosa, que é ser o sal e a luz do mundo. Pai, abençoa os corações dos Seus filhos que vão estar votando daqui a pouco. Já começou, já há 1 hora a votação, muitos já votaram, outros irão votar, mas que eles tenham a Tua direção e a Tua orientação, Pai. Mas, sobretudo, abençoa a nossa nação brasileira, Pai, que, segundo muitos têm dito, é o celeiro do mundo, não só pela alimentação, mas pela palavra, por missionários e por vidas, ó Senhor, que estarão cumprindo o ID de Jesus, pregando essa verdade, vivendo essa verdade, ó Pai, para a Tua glória. Agora abençoe aqueles que estão comigo nessa escola, capacita este pequeno servo nessa ministração, prepara os corações também para receber essa instrução, Pai, porque é o Teu Espírito que capacita o homem para pregar e capacita o homem também para ouvir. Abençoe todos que estão comigo nesta aula, aqueles que assistirão mais tarde, que em tudo eles sejam abençoados. Também o nosso caderno de oração, Pai. As vidas que ali têm colocado os seus nomes, esperando a Tua resposta. Te agradeço por aqueles que já foram curados, seja do câncer,
seja de qualquer enfermidade ou problemas que já foram resolvidos pela tua intervenção, Pai. Eu oro agradecido, entregando as tuas mãos todos que vão ouvir, que sejam abençoados pelo Senhor. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem-vindos, queridos. Vamos começar então a nossa aula com o nosso louvor 545 do cantor cristão. Abra o seu cantor aí agora no 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Amém? Está aí Rosângela Frauches, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Deus abençoe. 545 do cantor, amém? Vamos louvar. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Nós ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra. Celiane Arcanjo, um abraço, querida, Deus abençoe. Nós queremos louvar, Senhor, seus conselhos ouvir com que se ensine com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre visto aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. E aqui estamos para estudarmos este assunto importante, não é? Que nós precisamos muito da sabedoria de Deus, não é? Onédia Santos Cordeira, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Então hoje o nosso assunto é esse, né? Porque tudo depende de nós estarmos no controle, não é? Temos sentimentos, temos valores, e tudo isso precisamos saber lidar com eles. Estamos numa natureza caída, muito tendente para as coisas erradas. E aí precisamos do Espírito Santo de Deus que nos foi dado, não é? Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar neste templo que é o Espírito Santo, do Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós hoje, o nosso tema, como dissemos, é como tratar desse sentimento de inferioridade e baixa autoestima. Você precisa de ter a sua estima controlada, não é isso? Você tem que se estimar. Quando Deus ensinou os mandamentos, né? Cosmo Ramos de Oliveira, Pai do Senhor, querido, bem-vindo. Deus nos disse, amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar. Você tem que amar você tem que cuidar de você. Agora, como se comunicar, como se relacionar com outras pessoas? Então, tudo nós vamos aprender, inclusive. Vamos lá,
que quando eu preparo essas aulas, eu gosto muito de, como se trata de assunto também no campo da psicologia, eu gosto de consultar e ver como é que a psicologia encara ou como ela orienta para esses assuntos. Vejamos bem, o complexo de inferioridade pode ser definido como aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Porque às vezes você tem uma autoestima ou baixa estima. É preciso que nós saibamos como conviver com as pessoas, às vezes superiores, mais preparadas, ou com as pessoas menos preparadas. Como enfrentar, como conviver com elas. Vamos lá. Esse sentimento dos padrões sociais está diretamente relacionado a uma dúvida constante e incerteza sobre si mesmo, além de falta de autoestima. O complexo de inferioridade, geralmente, ele é inconsciente. Você não está dominando isso, ou você não está raciocinando isso. Então, está aí Altamiro Macedo, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Vamos lá. O complexo de inferioridade é um sentimento básico de inadequação e insegurança decorrente de deficiência física ou psicológica, real ou imaginada, que pode resultar em expressão comportamental que varia da timidez imobilizadora sobre a compensação da competição e agressão excessiva. Aqui, como lhes disse, vou procurar, extrair isso da Associação Americana de Psicologia. Todos têm um sentimento de inferioridade, mas o sentimento de inferioridade não é uma doença. É antes um estimulante para o esforço e o desenvolvimento saudáveis e normais. Torna-se uma condição patológica apenas quando a sensação de inadequação oprime o indivíduo e, longe de estimulá-lo a atividades úteis, torna-o deprimido e incapaz de se desenvolver. Então, veja bem, queridos, tudo bem. Se eu me sinto menor, menos preparado, qual deve de ser a minha atitude? Vou procurar me aprimorar. Eu acho muito interessante quando um professor chega na escola e ele estudou a lição. Ele leu, procurou, porque eu não posso me elogiar aqui não, mas eu tenho esse hábito. Se eu vou mencionar essa aula que eu dou de 1 hora, um pouquinho mais, um pouco menos, é uma semana inteira de pesquisa que eu fico fazendo. Se eu vou pregar logo mais no púlpito, eu não chego e abro a Bíblia, Senhor, me dá o texto. Não. Eu oro a Deus, peço um tema e trabalho ele. Procurar, pesquisar, consultar, ver homens que estão mais capacitados. Então, ouvir o pensamento deles, o que não quer dizer que eu vou abraçar todo o pensamento, que existe N posições, N correntes teológicas, mas eu preciso de pesquisar, para eu não ficar muito longe daquilo que deve ser ministrado ao povo, não é? Então, o que nós precisamos fazer? Quando você se sentir despreparado, incapaz, procure se preparar. Consulte. Se você é um membro, procure o seu pastor. Se você é um aluno, procure o seu professor. Não é isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado para não deixar gerar e dominar pensamentos negativos. Nós temos um exemplo, por exemplo, da Bíblia, está lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25. Quando você fala de Jó, presta atenção numa coisa. Era um entre todos os habitantes da terra. Quem falou isso foi o próprio Senhor. O meu servo Jó é um homem reto, sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esses são os qualificativos que Deus viu em Jó. Incomodou o inferno e alegrou o céu. Mas você diz assim, então Jó era um homem perfeito. Não era. Nenhum homem é perfeito. Mas vamos entender aqui um ponto para ser analisado, observado e estarmos em vigilância. Olha o que Jó, não obstante ser um pregador de Deus, sobre Deus, não importante ser um homem muito abençoado por Deus,
ele tinha dentro dele um pensamento negativo. Qual era? Está lá, Jó 3,25. Porque aquilo que temia me sobreveio e que receava me aconteceu. Queridos, não, pera um pouco. Eu levanto de manhã dizendo, o Senhor está comigo, eu vou avançar, eu vou fazer a obra de Deus. Eu não tenho competência, mas meu Deus é competente, Ele vai me capacitar comigo. Agora pedi para Ele me capacitar para ministrar essa aula para vocês. Né? Nós temos o comentário de J. Benson, lá ele fala, pois a coisa que eu temia grandemente veio sobre mim. Antes que esse dilúvio de miséria fosse derramado sobre mim, eu estava de fato sob grandes e fortes apreensões, das quais não podia explicar, de algo ou outro que me acontecesse. Então, se você tem medo, eu vou sair, mas e se uma escada, quando eu passar debaixo dela, cair sobre mim? Eu vou pegar um ônibus e se houver um desastre? Meu Deus, isso é pensamento negativo, querido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu temo e o livra. Você tem que sair vivendo pela fé. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Se eu chegar no meu destino, se eu retornar para o meu lar, amém. Senão eu vou estar contigo, glória a Deus, não é? Porque olha só, quando você lê Provérbios 23, no verso 7, na parte A, diz assim, porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Cuidado, irmão, eu sou incapaz. Tem um emprego, eu não vou conseguir ser aprovado. Tem um trabalho, mas eu não vou conseguir, eu não vou pegar esse ouro. Meu irmão, em nome de Jesus, abençoa o teu dia. Você precisa de ter cuidado com os pensamentos negativos, não é? Vamos continuar. Somos o que pensamos? É uma pergunta, né? Em grande parte, sim. A Bíblia afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada com mais cuidado. Porque está escrito assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando fala coração, vou repetir, não é o músculo, é o seu pensamento, é a sua vontade, é tudo que comanda este corpo. Precisa guardar, sobretudo guardar no Senhor. Por isso que Jesus disse, né? Vamos dizer, estou falando no Antigo Testamento, ele está no Antigo, no Novo sempre, né? É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, precisamos de estar sempre confiados no Senhor e confiando nele avançar para fazer o que precisa fazer, crendo que ele está comigo, crendo que ele vai me abençoar. Eu vou entrar num concurso e dizer assim, em nome de Jesus eu vou vencer, amém? Não que eu queira desqualificar os outros, mas eu tenho que entrar com essa convicção, amém, queridos? Quando pensamos em relacionamentos, não podemos separar as três áreas que devemos cuidar, que influenciam umas das outras, e que são, vamos lá, o meu relacionamento primeiro com Deus, não é? Depois o meu relacionamento com o próximo, e o meu relacionamento comigo mesmo, não é? Porque eu tenho que crer, não, Senhor, eu estou aqui, não, mas ninguém conseguiu, mas em nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus, Jesus vai me ajudar, eu vou conseguir. Irmãos, é fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é? Nós temos que nos lançar pela fé. Mas eu não vou conseguir porque eu não posso. Não, tire esse pensamento. Busque a direção de Deus, mas avance confiando que Deus está contigo para você ser bem sucedido. Então vamos lá os três. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. Primeiro é o reino de Deus. Depois, com o próximo. Depois, com você. Com esses três pontos, você estando em dia, estando confiante, com certeza você vai ser bem sucedido. Como salvos em Cristo, agora vamos falar de nós como cristãos, né? Precisamos aprender a nos ver como novas criaturas, valiosas para Deus, capazes e dignas do seu amor. Misericórdia, né? Se nós levantamos e dizemos, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus... Meu irmão, em nome de Jesus, aquele que vem a mim diz, o Senhor, não lançarei fora. E se você confia no Senhor, se a tua vida está nas mãos do Senhor, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Não podemos nos esquecer que somos pecadores.
de que temos que deixar, vamos lá, essa palavra aqui eu quero trabalhar um pouquinho com ela, o egocentrismo, mas reconhecermos que somos remidos pela graça de Deus e que compomos o corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. O que é o egocentrismo? Eu gosto muito de trabalhar as palavras também para não ficar no vazio do nosso entendimento. Vamos lá. Egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico. Tem origem no grego que significa eu no centro. Imagine, você não é o centro, é Deus, não é? Aí eu estive pesquisando um pouco sobre o que é teocentrismo, que é o Senhor Deus no centro, e antropocentrismo, que é o homem no centro. Vamos lá. Ambos são conceitos antagônicos. Ao contrário do antropocentrismo, que é o homem no centro, o teocentrismo consiste na ideia de que Deus é o centro do mundo. Amém, queridos? É Ele que é Senhor, foi Ele que fez. É Ele que está no controle de todas as coisas. Às vezes você está preocupado assim, mas quem vai ganhar essa eleição? Quem Deus permitiu, quem Deus determinar? Porque às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E porque nós não entendemos, mas cremos que Ele está no controle, descansa no Senhor, faz o seu voto tranquilo, consciente, obviamente, que como essa palavra é um livro de princípios, e a nossa regra de fé e prática, qualquer partido, qualquer candidato que não esteja, vamos dizer assim, dentro dos princípios de Deus, pelo contrário, não é? Tentando implantar princípios que negam as Escrituras, não pode ser o nosso candidato. Obviamente que nem o nosso partido. Eu não estou aqui para pregar isso, mas o que eu quero falar é que Deus tem princípios e Deus está no controle de todas as coisas. Então descanse no Senhor, faça o seu trabalho confiante. Amém? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de antropocentrismo e teocentrismo. Né? Eu estou falando da ideia de que Deus é o centro do mundo. Este foi um conceito muito presente durante a Idade Média, não é? Quando a religião exercia uma influência massiva na sociedade. Houve um tempo que o mundo reconhecia Deus como sendo o centro e havia preocupação, mas infelizmente aqueles que estavam representando Deus não estavam fazendo as coisas corretamente, não é? O processo de transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo teve início entre o século XV e o XVI, com o surgimento do humanismo renascentista e de outros movimentos liderados por filósofos, estudiosos e artistas. A mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, que é o homem que está no centro, e assim ele está vendo, que é exatamente o egocentrismo que nós estamos falando, ainda representou várias mudanças sociais, como a substituição do modelo feudalista para o capitalismo mercantil, o início das grandes navegações e ainda a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então veja por que agora o homem tem esse egoísmo. A gente está sempre achando, só eu. Boto o eu na presença do Deus a quem nós devemos, de quem nós necessitamos. Quando nós estudamos o capítulo 15 do livro de João, quando o Senhor fala, eu sou a videira, vós as varas, e ele vai mostrar a necessidade do homem que tem que estar ligados no Senhor para ser bem-sucedidos. Isso em toda a sua vida. Mas quando chega no versículo 5 do capítulo 15 de João, na parte B, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Um dos grandes erros do homem, né, é querer fazer as coisas acreditando nele como centro. Ele não é o centro, Deus é o centro. Ele depende de Deus. Por isso é que o mundo está de cabeça para baixo. Mas vamos continuar o nosso estudo, né, de inferioridade e baixa autoestima. Aceitamos-nos como seus filhos, quer dizer, filho de Deus. Nos ajuda a ver-nos com a ótica de Deus. Você é um filho de Deus? Então você tem que procurar sempre como é que Deus enxerga essa situação. O que Deus faria se estivesse aqui, né? Eu gosto muito daquela palavra, em teus passos, o que faria Jesus? Você já parou para pensar hoje o que você vai fazer? O que Jesus faria, não é? Então buscar a vontade de Deus em tudo que vamos fazer. Não é? Porque se eu busco a vontade de Deus, ele diz que se nós
sobre tudo, né? Procurando, quando ele nos ensinou a oração, que ele disse, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Se toda a humanidade hoje parasse e buscasse a vontade de Deus, esse mundo se transformaria num paraíso. Amém? Vamos lá. O relato da criação do homem é o primeiro texto bíblico que precisamos examinar. Está lá em Gênesis 1, 27, né? Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nele está escrito que fomos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Parecer com Deus. Se há uma coisa que o coração de Deus almeja, é um pensamento desse pequeno servo aqui, é que nós estejamos preocupados em parecer com Ele. Você está preocupado em parecer com Deus? Será que Deus, quando olha do céu, olha para você e diz assim, é a minha imagem, é a minha semelhança? Porque esse é o trabalho que Jesus teve. Ele veio aqui buscar e salvar o que estava perdido. Está lá em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto. O homem era perfeito. Amém, queridos? Era perfeito. A sua imagem e semelhança. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. E o que Deus quer fazer? Trabalhar o homem para trazê-lo de volta à sua imagem. Aliás, é o que está escrito lá no livro de Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Aos que chamou, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você está sendo trabalhado com lapidação, com provas até, não é? Como está lá em Malaquias capítulo 3, 3, está lá que ele se assentará como purificador e purificará os filhos de Levi como quem purifica a prata. Como é que a prata é purificada? Ela é levada a uma caloria de 999 graus Celsius para que a impureza solte dela. Não é? É engraçado que sempre gosto de trazer à memória aquela experiência que aquela mulher que estava na escola bíblica ouviu isso daí, quis saber como é que a prata era purificada e foi para um ourives para assistir. E o ourives coloca a prata, que é um metal muito cheio de impurezas, e ele é levado exatamente para passar pelo processo da purificação. E o ourives estava lá assistindo, de olhos fixos na prata, e ela ficou assim, mas o senhor não pode tirar os olhos da prata enquanto ela está sendo purificada? Ele disse, não posso, porque se passar do ponto, ela se perde. E aí a mulher disse, mas como é que o senhor sabe que ela está no ponto? Ele disse, quando eu vejo a minha imagem nela. Olha, queridos, é quando ele via a imagem que ela estava purificada, as impurezas todas tinham saído. É isso que Deus está fazendo com você e comigo, nas provações que passamos. Estamos passando pelo processo da purificação para que essas impurezas, todos esses vícios e tanta coisa que este mundo, de uma forma direta ou indireta, está influenciando as criaturas. O Senhor está trabalhando para fazer com que fiquemos a sua imagem e semelhança de novo. Porque Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, essa imagem recuperada. Imagine, queridos. Então, aí está. Mas deixa eu continuar, porque vem assim a vontade de falar, não é? Vamos lá. Vamos estudar a seguir sobre a autoestima e quanto ela influencia a vida de cada um de nós. Mas vamos lá. O que é a autoestima? Ou melhor, o que a autoestima não é? Vamos aprender assim. Vamos estabelecer primeiramente o conceito de autoestima. Para melhor compreensão, partiremos do que a autoestima não é. Primeiro, que a autoestima não é ter excessivo orgulho de ser quem sou. Você pode ser. Você pode ter e deve de lutar para ter o máximo de informações. O que é o conhecimento? É o acúmulo de informações. Quanto mais você se informar, ler, estudar a Bíblia, meditar, procurar conhecer. Quando a Bíblia disser uma palavra que você não domina pela sua compreensão espontânea, que é assim que é chamado, quando você lê, entende. Quando você não entender, procurar saber.
Agora, jamais se orgulhar, se jactanciar. Porque eu, isso é perigoso. Então, o que a autoestima não é? Vamos lá. É o ter excessivo orgulho de ser quem sou. Vamos lá. Segundo, valorizar exageradamente minhas qualidades. Eu sou melhor, mais bonita, mais bonito, mais preparado, minha casa, enfim, aquela autoavaliação, elogio, né? Então tá aqui. Isso não é autoestima. Vamos lá, atentar contra a teologia da autonegação. 4, considerar-me o centro do mundo. Você não é o centro. Esse ensinamento aí do antropocentrismo é errado, porque ainda que houvessem erros daqueles que estavam querendo implantar ou pregar, não é, o teocentrismo, porque era assim que o mundo enxergava, e depois passamos nessa idade moderna, aqui o homem é que é o centro, você precisa de saber como lidar com isso. Vamos lá, essas 4 atitudes, dentre outras, podem ser confundidas com autoestima elevada. Se forem tomadas como verdadeiras, realmente não estão adequadas para a vida do crente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém, queridos? A autoestima é um sentimento ligado à maneira de como me vejo. Como é que você se vê? É natural que a gente vá diante do espelho, eu vejo se a gravata não está torta, o paletó, né? Enfim, cuidar da nossa aparência, cuidar de nós mesmos, nós estamos errados. Né? Então vamos lá. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado aqui, ó, em sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, querido? Vamos lá. O que é autoestima? Vamos analisar um pouco. A autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Não está errado em você valorizar a si mesmo. Veja o que você precisa fazer. É claro, né? Você tem que gostar de você. O mandamento que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Você tem que se amar, se cuidar, gostar, saber cuidar de você, enfiar a sua aparência, né? O que você não pode é achar-se melhor nem desprezar os outros que não estão à tua altura. Saber compartilhar os seus bens com o outro, tentar passar para ele aquilo que você conseguiu de maneira amorosa, de maneira que você faça isso sem que o outro se sinta inferiorizado. Vamos lá. No âmbito da psicologia, a autoestima consiste numa avaliação subjetiva que, determinando o indivíduo, faz de si próprio. Vou repetir. No âmbito da psicologia, a autoestima consiste numa avaliação subjetiva que determinado indivíduo faz de si próprio. Neste caso, características como a dignidade, o respeito e a confiança são presentes na personalidade da pessoa. Você tem que ter isso, não é? E saber usar isso de modo que jamais alguém se sinta inferiorizado na sua presença. Uma vez eu aprendi com uma pessoa assim, quando uma pessoa fala uma palavra errada, tenta repetir ela corretamente, porque ele vai ouvir que ele tinha errado quando você falar com ele. Você não precisa dizer, você errou, não é assim. A forma, não é, e conteúdo, nós aprendemos também, né? Que nós temos que ter conteúdo e forma de entregar aquilo que temos para ajudar alguém, para que nunca a pessoa se sinta inferiorizada. Vamos lá, o segundo tópico agora. O que é autoestima e como lidar com ela? A chave para a autoestima é o equilíbrio. Preste atenção nisso, equilíbrio. Toda vez que alguém se supervalorizar ou inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. É o equilíbrio. Você tem, o outro não tem, mas você tem que saber, porque às vezes você vai se sentir muito frágil, mas na hora que você tomar uma posição, é o empregado ou o subalterno que passa a chefe ou senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia, Saul. Vamos lá. Saul é um exemplo de desequilíbrio de autoestima. Seus anúncios que veio através do profeta Samuel, que enviaria um homem para que fosse ungido rei, e ele foi escolhido. Você diz assim, não, quem escolheu não foi Deus, foi Deus.
foi Deus que escolheu Saul, sim. Só que ele escolheu um rei conforme o povo queria, não é? É diferente de que um rei segundo o coração de Deus. Mas o povo queria um rei, então ele escolheu um rei. Se vocês prestarem atenção, até fisicamente, se você olhasse Saul, ele estava acima da cabeça de todo mundo. Daquela questão de que a multidão impede que você esteja no meio sem ser visto. Ele era visto pela sua altura. Mas vamos continuar. Saul foi ungido, está lá em 1 Samuel 10. Mas durante a cerimônia, quando foram procurar Saul, ele estava escondido no meio da bagagem e não saiu sozinho, mas alguém o tirou de lá. Olha a timidez, olha, ele estava assim, mas por que eu? Será que eu? É aquela baixa autoestima que ele estava vivendo. A baixa autoestima pode parecer timidez, mas na verdade é incredulidade no que Deus pode fazer. Eu não posso, eu não tenho, mas eu vou fugir. Não, o Senhor me prepara. Se o Senhor te deu uma tarefa, Ele vai te capacitar para ela. Deus deu a tarefa a ele, então ele só tinha que confiar no Senhor e viver na presença do Senhor. Uma coisa que nós precisamos guardar sempre, dependendo de Deus para tudo que fazemos, sobretudo no reino dele. Apesar do fato de no início Saul ter se sentido incapaz para tamanho encargo, a história mostra que o poder lhe subiu à cabeça e o seu fim foi triste. Olha só, de baixa autoestima, ele passou a autoestima elevado, não é? Se ensoberbeceu. Agora eu sou. Pense nisso. Nunca você é, nem nunca será. É Deus que é tudo em todos. Sempre se sinta dependente de Deus e abençoado pelo encargo que ele te deu. Mas se ele te deixar sozinho, vamos ver o que aconteceu com Saul. A trajetória de Saul mostra uma pessoa desequilibrada emocionalmente, insegura, a baixa autoestima, aí é tomado de ciúme, de inveja. Então perde o equilíbrio. Se você sempre se sentir dependente, e quando aparecer alguém melhor que você glorifica, diz, olha que bênção este irmão, prega bem, administra bem, glória a Deus, vamos investir para que ele tenha e faça a sua obra, porque a glória é para o Senhor. Quando você tem uma visão de reino, não tem uma visão de que eu tenho que tomar cuidado. Ouvi uma experiência de um pastor que tirou umas férias, ele colocou um obreiro dele para tomar conta da igreja. Quando ele voltou, a igreja estava sadia, estava abençoada, estava cheia. E o povo, pastor, o senhor deixou um obreiro, mas que homem. Começou a elogiar o obreiro. O pastor ficou com ciúme. Aí quando ele chegou para agradecer a oportunidade, nesse púlpito você não prega mais. Olha, que pena, irmão. A minha maior alegria é ver o ministério de São Miguel Paulista levantando obreiras usados por Deus. Irmão, é o reino de Deus. A glória do Senhor não é nossa, não é? Mas daí, faltando equilíbrio em Saul, ele se tornou inimigo, não é? Quando ele viu Davi aparecer, sobretudo quando Davi derrubou o gigante Golias, todo mundo fugia dele, e o povo dizia, Saul milhares, Davi 10, milhares, enfim, sobrepujou ele no que tinha feito, tornou-se seu inimigo. Por quê? Glória a Deus. Nós temos sempre que agradecer a Deus quando Deus levantar obreiros e obreiras no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai tomar o teu lugar, porque onde Deus te colocou, só Ele tira. E só Deus coloca e só Deus tira. Amém? O que nós temos é que estar equilibrado. Vamos continuar. A baixa autoestima pode ser considerada um sintoma de depressão. Quando o indivíduo depressivo apresenta um comportamento inseguro, negativista, de constante insatisfação e pouco confiante de suas ações, não é? A baixa autoestima também se manifesta em pessoas naturalmente inseguras e ansiosas, provavelmente devido a situações pontuais que ocorreram ao longo de sua vida e contribuíram para impedir o saudável desenvolvimento da sua autoestima. É aquilo que diz, tem que estar equilibrado. Deus te deu, glória a Deus, mas você vai estar sempre dependendo de Deus. É Ele que faz tudo em todos. Nós temos aqui um texto que Paulo fala, está lá em Romanos 12:3. Deus, por meio de Paulo, ensina como devemos pensar a nosso respeito. Vamos ler?
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito moderado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A palavra moderação, além da ideia de autocontrole, traz também a ideia de equilíbrio, ou seja, capacidade de manter sua identidade no meio das lutas ou das vitórias, sob elogios ou críticas, em vantagem ou desvantagem. Eu estou fazendo a obra do Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas também não vou me julgar pior do que ninguém. Estou aqui pela misericórdia de Deus, fazendo a obra de Deus, glorificando o nome dele. Manter nossa autoestima equilibrada depende de sempre lembrar destes princípios bíblicos e agir de acordo com eles. Cada um deles combate uma das causas de desequilíbrio da autoestima, como lemos em Romanos 12:3. Aprendemos que vencer o orgulho e reconhecer que recebemos talentos de Deus ajuda-nos a equilibrar nossa visão a respeito de quem somos, não é? Quem você é? Sempre dependente de Deus. Você nunca pode ou deve se julgar inferior a ninguém, mas também nem superior. Sempre na sua posição. Deus me deu, cada um como está na palavra de Deus. Cada um, não é? Faça a obra que vier as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Ah, o fulano disse que faria melhor, sem dúvida, mas agora Deus me deu, deixa eu fazer o trabalho de Deus e ora por mim. Amém? Vamos lá. Vamos para o primeiro ponto a considerar. Vários textos que nos ajudam. Tá assim. Primeiro, cuidar do conteúdo com o qual enchemos nossa mente. O que enche a sua mente? Não é? Às vezes as pessoas estão depressivas, às vezes as pessoas estão negativas, mas o que está enchendo a mente dela? Onde que ela fica tempos e tempo assistindo e o que está assistindo? Então vamos aprender com Paulo lá em Filipenses 4:8-9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ah lá, o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém, queridos? É isso aí, o que está ocupando a minha mente. Uma pessoa que fica assistindo esses telejornais, tem jornal que é crime toda hora, degolou, matou, fez isso. Irmãos, saia daí, procure coisas que enchem a tua mente em boa palavra, que aumente a sua fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Tem pessoas que passam assistindo novelas e filmes que só servem para induzi-lo, porque acaba os seus valores sendo deturpados. Porque você é o que você vê, você vai fazer aquilo que você aprende. E o mundo está sendo influenciado por negativismos, porque o mundo jaz no maligno e Satanás é estratégico em tirar as pessoas da presença de Deus. Aqui está o tópico 2, obedecer a lei resumida por Jesus. Olha como é que aquele ponto do amar o próximo está presente, né? Quando alguém perguntou, quem é o meu próximo? Está lá em Mateus 22, 37-40. Respondeu-lhe Jesus, amarás, porque qual é o grande mandamento da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Querido, reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e não dos nossos esforços isolados. Está lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jamais se julgue capaz por você ou capacitado por você. Tem pessoas que se orgulham. Não, olha meu anel, você está vendo aqui? Ó? Eu sou acadêmico, fiz tantas universidades, eu tenho isso. Amém, Deus te abençoe, meu irmão. Mas faça como Paulo, ele considera o esterco como quem precisa do esterco para plantar. Mas
ninguém come esterco, vai comer o que a terra pode dar, não é? Tenha tudo isso como sendo uma espécie de enfeites, não é? Que botou, mas você precisa de ter o conteúdo que vem de Deus. Isso pertence a Ele. Toda a sabedoria desce do Pai das luzes. Amém? Desses versos surgem duas perguntas, o que cada um tem e é. Vamos lá, faça você essa pergunta agora. Em quem ou no que cada um confia? Em quem e no que cada um confia? Essa é a primeira, né? A primeira resposta é bastante simples. Pois não há quem tenha alguma coisa, uma só se quer, nessa vida efêmera e transitória. Jó retrata bem essa situação quando diz que havia chegado nesta terra. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Todos nós somos como mordomos, pois o que temos não é nosso, mas é dádiva do céu. E que somos, se é que somos, tampouco é mérito nosso, pois tudo é dom perfeito do alto. Por isso que Paulo conhecia todos os idiomas, teologicamente era totalmente preparado, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele percebeu que aquilo não era o mais importante do que o conhecimento de Deus. Uma vida com Deus transformou aquele homem, não é? Que foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, deixando para nós instruções gloriosas para nós estarmos instruindo a igreja. Mas ele teve que se humilhar. Ele disse, tudo que eu sabia, considerei como esterco. Porque ele conheceu a glória de Deus. Aí que está. Use. Obviamente, se você é uma pessoa treinada, sabe verbalizar, sabe pontuar, conhece bem a entonação, você vai, quando você lê a Bíblia, vai satisfazer o nosso intelecto, mas tem que ter o conteúdo, aquele que vem do Espírito Santo, que vai não só agradar a mente intelectual, mas vai alimentar a alma sedenta de Deus, que precisa do que vem de Deus, do trono de Deus, para você dar como um alimento que a nação, que os servos precisam. A igreja se reúne. Eu aqui em São Miguel Paulista, tem pessoas que vêm de longe assistir o culto, vem lá de Osasco, falam, meu Deus, é preciso subir no púlpito e ter uma palavra para esse povo, vem de longe, não é? Como aquele que vem de perto, como aquele que vem de longe, senta no banco da igreja para receber uma palavra. Agora, se a tua mente está cheia de tanta coisa esquisita, tanta coisa mundana, o que é que você vai dar para o povo? Você vai usar o que? Sua capacidade intelectual não alimenta. Eles querem ouvir de Deus. Como diz o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? O povo quer ver Deus. O povo quer ouvir de Deus. Você use todos os conhecimentos intelectuais que você tenha, mas esteja cheio de Deus, porque na hora que você começar a falar, o Espírito Santo vai te usar, e aí o teu povo vai ser abençoado. Amém, queridos? Vamos lá ao quarto tópico. Lembrar que todos estamos em processo de crescimento no Senhor, e que para isso recebemos a capacidade dele. Glória a Deus. Quando eu leio Filipenses 2:3, já acho muito interessante esse versículo que Paulo diz, havia aquela confusão na igreja de Filipos, não é? Paulo estava preso, e os irmãos discutindo e dizendo que de Paulo. Então Paulo vai escrever nessa carta e diz, porque é Deus quem, segundo o seu querer, realiza em vós o querer e o executar. É Deus, queridos. É Deus na tua vida, na minha vida. Me lembro em 1986, quando começamos uma consagração no escritório no Rio de Janeiro, e Deus começou a fazer maravilhas, né? Chegou uma hora que os irmãos, havia um convite, o outro para nós, isso, um irmão usou essa palavra, se o pastor Gênesis não for, eu não vou. Quando eu ouvi essa palavra, irmãos, que isso, irmão? Você está pensando que Gênesis é alguma coisa? Aí eu fui até um pouco áspero com eles. Que isso? Não é Deus vai fazer a obra, que é Deus que vai fazer, não é Gênesis, nem vocês, é Deus. Eles me ouviram e foram um para um lado, outro para o outro. A outra reunião que nós tivemos, eles olharam e falaram, pastor, que maravilha, como Deus falou, como Deus fez aqui. Parecia até os 70, quando voltaram, maravilhado com o que Deus usou. Não é o homem não, irmãos. Pastor Gênesis é um nada. Sem o Senhor, eu sou um saco vazio que não vou ter nada para vocês. Mas se o Senhor me der, por misericórdia tem dado, então vocês vão ser abençoados. E isso é com todos.
Não importa o nível intelectual, social, não, nem teológico. Importa é Deus na vida da gente para termos alimento para as almas famintas e sedentas, tá certo? Tiago 1,5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto e ser-lhe-á dada. Olha, é de Deus que vem a sabedoria pura, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. A sabedoria que Deus dá não são necessariamente informações sobre como se livrar das dificuldades, mas ao invés disso, é discernimento sobre como aprender com as dificuldades. Ele vai te dar força, vai te ensinar. Você vai glorificar Deus como fez Jó. O diabo disse, ele vai blasfemar de você. Tira os bens dele, toca na família dele. Ele vai blasfemar, vai lá e toca, e tocou. Depois ele disse, não, quando ele perdeu a primeira peleja, ele atentou para a segunda. Não, mas pele por pele, se tirar a saúde dele, vai blasfemar. E Deus diz, toca na pele dele, mas não tira a vida dele. E ele acabou com Jó, não é? Que vergonha para o diabo. O diabo deve estar nervoso até hoje lá, né, irmão? Porque é isso mesmo, e é isso que Deus espera de você e de mim. Eu gosto muito daquele hino que diz assim, eu não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu é. Glória a Deus, é esse Deus que nós servimos, adorá-lo na adversidade, na luta, como diz o escritor Salomão lá em Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Você não tem força, mas o teu Deus tem. E se você confia nele, ele vai mostrar para você que ele é o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra e que não te deixou sozinho, não. Amém, queridos? Provérbios 29:15 diz, a vara e a repreensão são sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. Queridos, na prova, na luta, na dificuldade, às vezes nós sentimos, não pensa que esse homem que está aqui não passa as suas provas. Se você tivesse comigo às 2 horas da manhã, você ia ver um homem ali pedindo misericórdia a Deus. Nós temos as nossas lutas, mas o que Deus quer ver não é você se afrouxar, nem se entregar, mas você se levantar como Paulo. Eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu estou acostumado a ter fartura e necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer se mostrar fortes com aquele cujo coração é perfeito para com ele. E o coração perfeito é aquele coração maduro, passa pelas provas cantando, crendo que o Senhor não te deixou só. Não se trata de mais informações sobre como evitar momentos de provas, mas uma nova perspectiva a respeito das provações. Amém? A sabedoria de Deus começa com uma genuína reverência pelo Todo-Poderoso. O temor do Senhor está lá no Salmo 111:10, Provérbio 9:10. E uma firme confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, guiando-as para os seus bons propósitos, como está em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem. Amém, querido? Vamos para o terceiro. Como ajudar, Como ajudar outros com a sua autoestima. Aquele que for aconselhar uma pessoa com baixa autoestima não pode estar na mesma situação que ela. Sua visão de si mesmo deve estar equilibrada para que possa ajudar outra. Você tem que vencer para poder passar que Deus pode fazer para os outros. Se você nunca experimentou, aí você vai ficar titubeante na hora de ensinar. Alguns passos concretos são importantes se quisermos ajudar efetivamente. Vamos primeiro o conceito bíblico, não é? Apresentar o conceito bíblico de uma boa autoestima. Vamos ver Jesus e a autoestima? Vamos ver lá. Apesar de ser um conceito aparentemente novo, a ideia de uma autoestima saudável pode ser encontrada de maneira subjetiva no Evangelho. Observe estes versículos, eu vou ler. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Está João 6,35. Ele sabia quem ele era.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. De novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Bem, todas as citações expostas acima mostram uma coisa. Jesus sabia quem ele é. Não é quem ele era, não é quem ele é. Nós precisamos de ter essa convicção de quem somos, em quem cremos e como estamos na presença de Deus. Vamos lá no 2, que é a autoavaliação, que é avaliar você mesmo, né? Vamos lá? Autoavaliação. Tornar mais prático o processo de pensar moderadamente sobre si. Peça à pessoa que faça uma lista de aspectos que ela considera negativos e positivos em si mesmo. Você vai ajudá-lo. O que você acha negativo e positivo em você? Todo médico senta com o paciente e quer saber o que eu trouxe à sua presença, o que você está sentindo, né? Como alguém diz, o senhor tem ido para ver no médico, seu coração, eu disse, eu vou falar o que com ele, que eu não estou sentindo nada, eu falei, então vai embora. Você tem que falar onde você está se sentindo que precisa de uma ajuda. Vamos lá. Ajude-a a avaliar honestamente o que falou. Ela falou, você está falando a verdade? É isso mesmo? Ou está escondendo alguma coisa? Quando não sabemos quem somos, nossa autoestima depende dos outros para ser saudável. Logo, se alguém diz que eu não sou agradável, minha autoestima irá se despedaçar. Ah, você não prega, você não sabe, você não é. Não, irmão, o diabo disse isso para mim. O diabo disse, ele desceu num corpo e disse para mim, você não tem poder, nem esse livro que está debaixo do teu braço não tem poder. Ele falou para mim. Quando ele falou para mim, sabe o que eu disse para o diabo? Eu, Gênesis, não tenho. Eu, Gênesis, mas aquele que está sentado à direita de Deus tem todo o poder no céu e na terra. E quando ele me enviou para pregar, que ele fez isso através dos discípulos, todo o poder me foi dado do céu e da terra. Vai pregar o evangelho, ide pregar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode julgar que é seu, que você tem, porque Deus. Mas eu estou aqui em nome dele. Foi o que eu disse para um endemoniado uma vez, quando ele me expulsou da casa dele, um demônio que os olhos do homem, aquele homem forte, né? Saia daqui. E eu disse, não vou sair não, porque eu estou aqui em nome de Jesus. Porque se você está em nome de Jesus, não é você, é o Senhor na tua vida. E aquele moço foi liberto e foi para a nossa igreja em Realengo. O pastor Manuel Santos se lembra disso, não é? Então, querido, você está em nome do Senhor. Você tem que falar em nome do Senhor e confiar no Senhor. E não no que os outros dizem de você. O diabo disse que eu não tinha. Ele falando do Gênesis, não, mas o Senhor que me enviou. E eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome dele. Você está trabalhando em nome do Senhor. Confia que ele está com você e faça a obra do Senhor. Continua aqui. Do mesmo modo que se alguém diz que eu sou agradável, bonito, inteligente, minha autoestima irá aumentar, visto que, como eu não tenho um eu definido, minha visão de mim mesmo vira um caleidoscópio. O que quer dizer isso? Uma palavra que não é de domínio público, né? Essa aí é a partir do sentido figurado deste termo. Um caleidoscópio também pode ser considerado qualquer tipo de objeto que produz imagens coloridas com diferentes formas simétricas e em constante movimento, com múltiplas interpretações. Você não depende do que os outros acham, você depende do que Deus te deu para fazer. Vai pela fé, não faça as coisas. Eu gostei da sua pregação, você hoje... Às vezes a gente está num estado fraco mesmo. Mas, queridos, faça uma coisa, vá para o joelho, Senhor. Não eu, mas o Senhor fale para este povo. Nós não podemos viver, né? Eu vejo pessoas que chegam no trabalho e você está ridícula, fulano. Faz isso, faz aquilo. E a gente vê os crentes mais parecidos com o mundo do que parecidos com Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Você está namorando? Você já foi para o motel com o seu namorado? Que isso, eu sou crente. Você é crente, e daí? O que é que tem necessidade? Queridos,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar se seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo tem os seus valores, mas nós não somos deste mundo. Daí a necessidade de não vivermos só ao que os outros dizem, mas vivermos na paz de Cristo, fazendo a obra do Senhor. Então vamos lá. Portanto, a lição primordial de Jesus para lidarmos com a nossa autoestima é definir quem somos, ou seja, quem é você para você. Pois assim que descobrimos quem nós somos para nós e para Deus, o mundo à nossa volta mudará completamente. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Mas também não deve viver só pelos que os outros dizem. Você tem que viver em paz com a tua consciência, em paz com os ensinamentos da palavra de Deus e em paz com Deus. Amém? Agora eu vou falar sobre o perdão. Exercitar o perdão e também sentir-se perdoado. João ensina a respeito dos efeitos da confissão. Meu Deus, meu tempo já acabou, mas eu vou terminar essa aula. João ensina a respeito dos efeitos da confissão, está lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. São muitas as circunstâncias do dia a dia que nos levam a exercitar o perdão. Enquanto o mundo nos diz que somos tolos por perdoar quem nos causa mal, Jesus nos pede para perdoar, independentemente da situação que tenhamos sentido, ou nos perdoa o que for necessário. Entretanto, quando agimos de forma contrária ao que o Senhor nos orienta, guardando mágoas, raiva de outras pessoas e de nós mesmos, porque às vezes a pessoa está com raiva dela mesma, né? Isso nos escraviza e nos prende ao passado. As mágoas guardadas podem trazer males à saúde física, emocional e psicológica, afetando-nos individual e socialmente. Porém, em Jesus há perdão, não é? Ele nos perdoou e o faz sempre que nos arrependemos diante dele, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, irmão. Por isso que a Bíblia ensina: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, não é? Então, quem somos para não perdoarmos os nossos erros e os erros dos outros em relação a nós? Ele perdoou o meu próximo, então quem sou eu para não perdoar também? O perdão é uma escolha que nos torna livres da mágoa e da autocondenação, mas só vamos conseguir perdoar verdadeiramente com a ajuda de Cristo. Se você não tem força, eu também não tenho. Busca do Senhor, perdoa. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é no futuro, é agora. Para você ver Deus, você tem que orar vendo Deus, você tem que pregar vendo Deus. Porque como você vê Deus é sentir a presença dele, porque um coração puro, ele é a habitação de Deus. Amém? Mostrar atitudes práticas. Vamos lá. Vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Você tem a tendência de criticar e julgar os outros? Você é o tipo de pessoa que tem uma disposição negativa e sempre procura um erro em alguma coisa ou em alguém, né? Às vezes você vai falar bem de uma pessoa, não, mas esse camarada tem esse, aquele e outro defeito. Misericórdia! Você acha difícil ver algo positivo em alguém ou em uma situação porque o lado negativo brilha aos seus olhos? Você se sente compelido a sempre fazer um comentário crítico para o bem da humanidade? Misericórdia! Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, você pode ser alguém que tem um espírito crítico e está em perigo. Esse perigo não é do tipo de ser atropelado por um caminhão, mas é um perigo bem mais sério, o perigo espiritual. Um espírito crítico não reflete a Deus. Seu propósito é machucar e destruir. Um espírito crítico é a atitude negativa de um coração que condena, devasta e destrói com palavras. Oh Deus, tem misericórdia. Em contraste a isso, a crítica construtiva envolve opiniões que têm por propósito edificar.
Um espírito crítico cria pontos cegos no coração e na mente das pessoas e faz com que ela acredite que está fazendo uma crítica construtiva. Na verdade, essa é uma característica do ímpio. Vamos para a letra B. Respeitar, reconhecer, elogiar as pessoas sem se sentir menos ou mais do que elas. Para que trabalhemos bem com uma pessoa, devemos respeitá-la e reconhecer o seu valor. O reconhecimento pode ser entendido como a prática de elogiar alguém por uma tarefa bem-sucedida, características ou valores pessoais. Não deixa de elogiar. Parabéns, você foi bem. Às vezes as pessoas nunca me elogiaram, nunca disseram que eu preguei bem. Talvez até seja um orgulho dela querer. Mas não faz mal, você chegou mesmo. Deus te abençoe, continue te usando. Pronto, amém, glória a Deus, né? Isso faz bem também para a pessoa, viu? Além disso, a prática de reconhecer pessoas estimula o engajamento e promove práticas de reconhecimento eficientes. Vamos para a letra C. Aplicar os ensinamentos bíblicos em todos os setores da vida. É a palavra de Deus que rege a tua vida em tudo que você faz. É muito bom estarmos sempre conferindo o que fazemos, o que falamos e como vivemos com a palavra de Deus. Por isso é aquela lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ver. Qual é a chave para eu aplicar a Bíblia à minha vida? Aplicar a Bíblia é o dever de todo cristão. Se não aplicarmos a Bíblia, torna-se para nós nada mais do que um livro comum, uma coleção impraticável de manuscritos antigos. Isso não é para mim, pastor, não leva a mal. Deus sabe que você precisa de usar a palavra, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Por isso é que Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz seja convosco. Está lá em Filipenses 4:9. Quando aplicamos a Bíblia, o próprio Deus estará com a gente. O primeiro passo para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas é lê-la, né? Nosso objetivo na leitura é conhecer a Deus, aprender os seus caminhos e entender o seu propósito para este mundo e para cada um de nós individualmente. Ao ler a Bíblia, podemos aprender sobre as interações de Deus com a humanidade ao longo da história, o seu plano de redenção, suas promessas e o seu caráter. Como deve ser a vida cristã? O conhecimento de Deus que aprendemos da Escritura serve como uma base inestimável para aplicarmos os princípios da Bíblia à vida. D. Cultivar amizade sincera que possam ajudá-la em seu desenvolvimento. Pessoas que elogiam e criticam amorosamente, quando necessário, ajudarão em seu desenvolvimento pessoal. Amizade é uma relação de afinidade, reciprocidade, ajuda mútua, respeito e confiança criada entre duas ou mais pessoas. Criar uma relação de amizade é um vínculo que se escolhe, por isso tem um peso diferente na família. Os amigos contribuem para a construção da nossa própria identidade, ideias e valores, sensação de pertencimento e objetivos da vida. Além disso, bons amigos são um antídoto para doenças físicas e emocionais. Isso mesmo, a amizade faz bem à saúde, né? O Brasil comemora o Dia do Amigo 2 vezes ao ano, no dia 20 de julho e no dia 18 de abril. Só esse fato já nos mostra a força da amizade e em um país que cultiva relações de parceria. Valorize o que é pouco, mas precioso. Vamos lá, está lá em Provérbios 18, 24, eu vou usar a linguagem de hoje, né? Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Coisa interessante, né? Mas seja qual for a versão da sua Bíblia, não muda muita coisa. Aqui aprendemos a escolher e definir bem quem são nossos verdadeiros amigos. Aqueles que podem estar próximo de nós e aqueles que devemos manter certa distância. Existe um grupo de pessoas que podemos considerar colegas ou conhecidos.
em um círculo menor de amizades que podemos definir como amigos. Tomando o exemplo do próprio Jesus, que é o nosso paradigma, podemos ver que ele tinha seu círculo de amizade muito bem definido. Ele era seguido por multidões, mas na hora que enviou um grupo para espalhar as boas novas, ele escolheu 70, está lá em Lucas 10:1. Aceitou o desafio em seu dia a dia e depois apenas 12 o seguia. Ainda assim, quando precisava de um momento especial, apenas 3, Pedro, Tiago e João, eram chamados. Com isso, aprendemos a definir aqueles que realmente importam estar conosco. Precisamos nos apegar a Cristo, nosso grande amigo, e aos seus ensinamentos. Eu vou terminar com o texto de Pedro, está aqui, está em 1 de Pedro 5, 1-3. Agir como pais, professores e líderes, de acordo com a palavra de Deus, sendo companheiros e guias daqueles que foram confiados como seus discípulos. Não é isso mesmo? Nossa querida irmã Rosângela Frausto, que é professora aí, e eu sei o carinho que você tem pelos seus alunos, porque professor, médico, pastor, tem que ser vocação. Porque se for apenas interesse por títulos ou resultados financeiros, você não será um bom conselheiro. Amém? Vamos lá. O modelo do rebanho. Rogo, pois, aos presbíteros, aqui é Pedro falando, no seu capítulo, eu disse, capítulo 1 de Pedro 5, 1-3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Tá bom, irmão? Agora eu concluo. A igreja não tem apenas o papel curativo, mas também preventivo para muitos dos problemas humanos. Meus irmãos, não é fácil. É importante que no ministério de ensino da igreja haja o cuidado de incluir estudo no âmbito dos problemas psicológicos, desde que haja pessoas preparadas para tanto. Em nossa vida pessoal, devemos perguntar como nos vemos e o que precisamos adequar à realidade em que vivemos. E eu encerro aqui. Além disso, pedir a Deus graça a respeito de nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência na formação de sua autoestima, filhos, netos, sobrinhos, alunos e etc. Amém, querido? Aí está a nossa aula de hoje. Como tratar da alta baixa estima ou da baixa autoestima, como trabalhar, como servir. Está aí o que o pastor conseguiu listar e passar para vocês. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre do mal. Agora nós vamos chamar o 137 do nosso cantor para já estarmos encerrando a nossa aula de hoje. Amém, queridos? Vamos lá, abra o seu cantor aí no 137 e vamos louvar o Senhor. Enquanto, ó Salvador, teu livrarei, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazes, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos?
Estou agradecendo a presença de vocês que ficaram comigo nesta aula. Deus os abençoe. E agora vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Deus te abençoe, multiplique seus anos de vida. Né? E como diz o versículo do aniversariante, está no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça, se você ainda não votou, pede a direção de Deus e vai cumprir, não deixe anular o seu voto, porque quando você não vota ou anula, você está deixando que outros prevaleçam porque não teve competidor. Amém? E não esqueça de uma palavra que nós ouvimos do nosso pastor Adalto Lisborel. Você, quando vota, você está dando uma autoridade, sem, vamos dizer, como se fosse em branco, não é? Eles só fazer o que quiserem. Então você tem que conhecer a quem você vai dar o seu voto, porque ele estará agora só fazendo aquilo que está na cabeça dele. E cada candidato mostrou durante esse período de propaganda gratuita ou paga quem ele é, o que ele quer, o que vai fazer. Então você tem que ter essa consciência. Você tem princípios, é o que acabamos de estudar, você tem princípios, a Bíblia tem princípios e Deus tem princípios. E nós estamos aqui representando os princípios de Deus para que eles sejam estabelecidos no mundo e o será. Daqui a pouco, é só aguardarmos que ele virá pessoalmente estabelecidos. Amém? Que Deus abençoe. Vou te convidar para às 12 horas assistir o Clamor do Meio-Dia, às 18 horas. Nós estaremos, hoje só, a nossa igreja só estará aberta para o culto da noite com a Santa Ceia. E se você desejar, nós vamos estar transmitindo o nosso culto publicamente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai Celeste, por esta aula. Perdoa minhas falhas, minhas limitações, mas aí está o que o teu Santo Espírito nos deu e eu passei para o teu povo. Abençoa os aniversariantes, dando-lhes muitos anos de vida, sobretudo na tua presença, Pai. Abençoa os teus filhos que estão comigo, aqueles que vão assistir depois, sejam também abençoados, Pai. Eu oro entregando todos nas tuas mãos, já te agradecendo, pedindo as tuas bênçãos para a nossa nação brasileira, Pai. Abençoa o Brasil e ajuda que os teus filhos estejam aos teus pés, buscando a tua presença, a tua graça para esta nação. Eu oro, sim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.